Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio eu tenho estar com você nesse domingo para celebrar a palavra de Deus, a EBD, Escola Bíblica Dominical. Óbvio que estando no templo, na EBD, o tempo de estudo bíblico é muito maior, é de 1 hora, 1h10, 1h15, com a possibilidade de você presencialmente fazer perguntas, ter respostas. O meu tempo aqui é 15 minutos, 20, enfim. Óbvio que eu não tenho tempo de passar a você ou falar sobre todo esse assunto. Contudo, o tema de hoje é a promessa de cura divina. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Antes, porém, de falar sobre esse assunto, lembrando você, hoje é domingo, um dia muito especial para você estar conosco aqui na Quinta Igreja Assembleia de Deus, na Via Expressa. Hoje, a partir das 18h30, no culto, nós teremos a apresentação de um musical envolvendo 180 pessoas na ministração. Um momento célebre, uma bênção de Deus para a nossa vida. E à noite, durante esse período do musical, ele não vai ser transmitido ao vivo. Você precisa vir às 18h30. A gente está pedindo que quem vier traga 1 quilo de alimento não perecível para ajudar a famílias que precisam de ajuda. Enfim, se não puder trazer, venha do mesmo jeito celebrar o Senhor. Não tem essa de não trouxe, não entra. Não é isso, não é um ingresso ao musical, é um pedido que a gente está fazendo. Enfim, vai ser um momento muito bom. E enquanto transcorre e nós celebramos aqui o musical, as pessoas que não vierem vão estar celebrando a escola de cura. Aqui não foi ao ar ainda, a edição agora de outubro. Você vai ter na íntegra, as pessoas vão ter na íntegra a ministração dessa escola de cura, e eu espero abençoar também a vida das pessoas. Se você puder vir, venha para estar aqui diante do musical, que vai ser uma bênção. Voltando então ao assunto, a promessa de cura divina. O texto bíblico básico deste assunto está em 3 textos. O primeiro é Isaías 53, o segundo é Mateus 8 e o terceiro Tiago 5. Isaías 53, de 1 a 5 fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus e até por oprimido. Porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui é Isaías 53. Ele está retratando Cristo crucificado, ferido, ensanguentado, desfigurado por tantas castigo que recebera, de chicotadas, de pauladas, de esbofeteados e de cravado na cruz, de estar sangrando. Então ele estava desfigurado. É uma retratação que Isaías está fazendo dele ter contemplado o Cristo sendo crucificado. Em Mateus 8 está escrito, versículos 14 ao 17. Jesus, entrando na casa de Pedro, estava em Cafarnaum, viu a sogra deste jazendo com febre e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e servia-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Então isso é o que Mateus fala acerca do ministério de Jesus Cristo na terra. E Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15 diz: está entre vós alguém doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, eu já disse a você que eu não tenho tempo para falar sobre esse texto, esses 3 textos. E também sobre o assunto. O que eu quero trazer aqui é uma síntese, um resumo, uma abordagem deste assunto baseado no propósito da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de, caminhando com você, primeiro falar de Isaías 53. Jesus está na cruz, ele está sendo crucificado. Todos nós sabemos que aquele lugar na cruz era de todo ser humano, mas ele assume esse lugar como alguém, ou o único que poderia fazer isso. E o que a Bíblia diz é que ele, assumindo esse lugar de condenação, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é o que o versículo 4 diz. Tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E quando as pessoas viam ele dessa forma na cruz, tinham ele como alguém que estava aflito, alguém que estava sendo ferido pelo próprio Deus e oprimido. E aí reitera Isaías: porém ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele pagou o preço. E pelas suas pisaduras, por suas feridas, nós fomos sarados. Há algumas maneiras de se ver esse texto. Existem pessoas que dizem que um crente, uma pessoa que crê em Jesus, não pode ficar enfermo. Isso é contradito, contraposto pela palavra. O próprio Paulo tinha enfermidades. O próprio Timóteo tinha enfermidades. Outros, como Onesíforo e outras pessoas, padeceram enfermidades. Então, a Bíblia, não é que ela descarta, mas ela não assimila essa tese. Essa tese não é bíblica. Porém, o pensamento bíblico e a instrução bíblica fala de cura para o espírito, para a alma e para o corpo. Que Jesus fez uma obra de redenção completa, partindo do pressuposto que as enfermidades que residem no corpo de alguém ou está presente na raça humana tiveram origem no pecado. Por quê? Porque antes do pecado entrar no ser humano, não havia esse tipo de moléstia. Então, como resultado do pecado, é só você ler Gênesis no início, fala dos sucessivos problemas que aconteceram no corpo do homem, na terra, na própria natureza. Então, pressupõe-se que uma volta a Deus, uma busca de santidade, também se volte à originalidade de todas as coisas. Porém, isso não é de uma forma geral. Por quê? Porque está escrito que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O corpo volta ao pó de onde foi formado e o espírito volta para Deus que o deu. Então já há um prenúncio, uma presunção de que o corpo em si nunca obterá cura completa, porque ele volta ao pó de onde foi formado. Porém, o ser espiritual volta para Deus que o deu. Então, essa crença, esse entendimento de plenitude, de cura, de restauração integral do corpo não é uma realidade bíblica. Eu não estou dizendo que a realidade da cura divina não seja uma verdade para nós. Mas essa plenitude de cura sem moléstia, sem enfermidade, não é uma realidade bíblica.
E, na verdade, não é uma crítica, não é uma ironia, é só um entendimento. É claro que todo mundo gostaria de morrer, falecer, deixar de estar vivo aqui de uma forma natural. Eu conheci uma pessoa que ele já faleceu, que ele dizia que não tinha medo da morte. Só tinha medo, o receio de como ele iria morrer. Eu entendia, quando ele falava isso, eu entendia que ele estava dizendo se ele iria sofrer muito com alguma enfermidade, se ele iria padecer muito. Inclusive, essa pessoa já partiu e penso que ele não sofreu com enfermidade. Penso que não. Então, de alguma forma, aquilo que ele orava e pedia a Deus ou tinha receio não aconteceu. Então, não aconteceu no sentido grave. Ele foi abençoado de falecer sem sofrer dores, pelo menos nesse sentido que eu estou dizendo que ele cuidava não sofrer. Só que esse assunto é um leque tão grande, que se eu for me desconcentrar do que eu li com você aqui ou do que está escrito na própria revista, eu vou falar tanta coisa e talvez não consiga condensar e não consiga concluir de uma maneira aceitável até por você. Então, o que eu penso, segundo as Escrituras, o que a Escritura diz, que é assim, que é a cura divina. A própria Bíblia diz, aqueles que crerem porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem diz isso é Marcos, quando escreve o Evangelho do Senhor Jesus, e no finalzinho do seu livro, ele fala de sinais que seguiriam os que crerem. Irmãos, de sinais que seguiriam os que crerem. Ainda tem gente crendo em Jesus? Então os sinais continuam seguindo aqueles que creem. Dias atrás eu fiz aqui o contraposto, de que tem gente que segue os sinais, mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Olha só, está escrito aqui. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, Marcos capítulo 16, versículo 17. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, está escrito. Pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, a palavra, via de regra, é a principal, mas os sinais acompanham a pregação da palavra. Por quê? Porque diz que Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Então, a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que crerem. E ele não está restringido, recluso a esse momento. Vai seguir a todos os que crerem. Então a porta está aberta para crer, para salvação, mas também para receber a ministração dos milagres que o Senhor Deus prescreveu e que aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Porque afinal de contas ele subiu, mas os discípulos ficaram e os discípulos estão aqui. Eu sou um discípulo de Cristo, você é? Enfim. E para um exemplo, a Bíblia cita Mateus 8, que Jesus entra na casa de Simão, a sua sogra estava enferma, febril, se tinha febre, tinha infecção em alguma parte do corpo, e a Bíblia diz que o Senhor a curou, a febre a deixou. Se a febre a deixou é porque não usou antitérmico, então é porque a enfermidade foi curada. Então, a Bíblia diz que isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A gente tem que ter cuidado com isso aqui para não deixar de crer na cura divina e para não torná-la comum como muitas pessoas querem torná-la.
A própria Bíblia diz que Jesus Cristo não curou em Nazaré os enfermos por causa da incredulidade deles. Jesus disse para Marta e para Maria, enquanto o seu irmão Lázaro estava sepultado há 4 dias, e em João 11, que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. Lá no poço de Betesda, em João 5, Jesus passou por um homem que estava esperando o movimento das águas e perguntou: você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém que me leve a água quando ela é agitada. Ele disse: você quer ser curado? E curou o homem. Só que o texto não diz que o Senhor Jesus curou as outras pessoas que estavam ali no tanque de Betesda. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Primeiro digo, para não negar a eficácia e evidência da cura divina hoje. E segundo, para não torná-la comum, como se Deus curasse todo mundo. A gente tem que entender que existe um propósito para todas as coisas. Eu pude estar falando para quem tenha um pouco, pelo menos, de intimidade com a Bíblia. E eu e você sabemos que está escrito na oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós orando, falando com Deus, nós declaramos: seja feita a tua vontade. Jesus Cristo orou no horto, pedindo que ele passasse o cálice que ele iria tomar, que era a sua crucificação. Ele disse: passa de mim, se possível, este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, como não sabemos plenamente a vontade do Senhor, quando eu oro por alguém que está enfermo, eu quase sempre falo isso: Senhor, a nossa vontade, a minha vontade, orando agora, falando contigo, é da cura imediata dessa pessoa. Quando oramos por alguém que está internado, hospitalizado, a mesma coisa. Contudo, eu oro dizendo: essa é a minha vontade, Senhor, é o meu desejo. Só que eu não sei a tua vontade para esse caso específico. Então, que seja feita a tua vontade. Essa oração não é de desencargo de consciência. Não é uma oração que crê ao mesmo tempo descrê, mas é uma oração que, afinal de contas, diz para Deus que é a vontade dele que tem que ser feita, não a minha. Quem sou eu para impor a Deus a minha vontade? Quando nem nós todos nos submetemos à vontade plena do Senhor. Quem é você? Certo é que tem um monte de gente traumatizada com o próprio Deus, com a palavra de Deus, porque ouviu de alguém que algo iria acontecer e não aconteceu. Ora, está escrito que a palavra profética liberada que Deus disse vai se cumprir, mas aquela que Deus não disse não vai se cumprir. E uma das maneiras de nós sabermos se a palavra veio de Deus ou não é o cumprimento daquilo que foi dito. Como que eu vou afirmar, orar por uma pessoa e afirmar: você vai ser curada, já está curada, a não ser que haja uma revelação muito plena de Deus para mim, para eu dizer isso. Mas como eu vou dizer isso se Deus não me revelou? Se eu não entendi isso, não compreendi isso? Então nós temos que aguardar a vontade de Deus. E tem um outro adendo. E a medicina e o médico, ora, isso é tão antigo quanto o mundo, que Deus disse que Ezequias seria curado da sua enfermidade, e o profeta mandou ele usar um emprasto lá com figo. Deus disse: está curado, mas usa isso aqui para consolidar. Então Deus não tinha poder? Claro que tinha. Mas ele instruiu ele a fazer algo que ia viabilizar aquilo que Deus estava dizendo. Da mesma forma, está aí a medicina. Está aí as medicações, estão aí tantas coisas. Antigamente não tinha os chás, as ervas, as coisas que haviam. Agora você vai perguntar: por que essa incidência tão grave de enfermidades? O pecado? Talvez seja, provavelmente, mas a própria alimentação que as pessoas comem, todas cheias de tanto veneno. A gente comia lá na roça, eu morei em Boa Esperança, no Lumiar, minha mãe tinha lá uma horta grande, bem grande, tinha vários canteiros que ela plantava a cenoura, a couve, um monte de coisas plantava, a gente colhia aquilo ali sem agrotóxicos, sem nada, só lavar e comer, cozinhar e comer. Quantas vezes eu me lembro que a horta arrancava uma cenoura, limpava na própria mão e comia.
Tomate, a gente tirava do pé, passava a sua mão, ou às vezes esfregava assim na roupa para limpar melhor e comia. Enfim, mas agora cheio de veneno ou de adubagem para crescer mais rápido, para poder renovar mais rápido. Enfim, a gente espera que isso não vai fazer dano à nossa saúde. E aí se espera, não sou fiel a Deus e esse mal não vai me tocar. Quando é que esse mal não vai me tocar? Quando Deus quiser manifestar o seu sinal, ainda que eu tome alguma coisa mortífera, eu li com você, não vai me fazer dano algum. Agora eu vou tentar o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus, não, eu vou comer toda espécie de porcaria e Deus vai me livrar do problema. Será que é assim? Então, como eu disse no início, esse assunto tem muitas vertentes. Agora, como é que a gente faz na igreja quando alguém está enfermo e nos procura? Está escrito aqui em Tiago, capítulo 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha esse adendo, porque existem muitas enfermidades que são resultado de pecado que está na vida de uma pessoa. Jesus, quando curou o camarada lá no tanque de Betesda, o encontrou de novo no templo e disse para ele: não torne a pecar para que não te suceda coisa pior. Então existem coisas piores do que uma simples enfermidade, simples em relação à coisa pior que pode acontecer à vida de uma pessoa. Mas eu quero voltar a esse texto de Tiago, porque na revista eu só tenho 2 versículos. Eu quero voltar aqui com você para já a gente orar e encerrar. Tiago, no capítulo 5, quando ele fala dessas questões na igreja, olha só o que Tiago fala. Está escrito aqui. O versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele cita o caso de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e por 3 anos e meio não choveu, tornou a orar e a chuva voltou a cair. Então a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Há um preceito aqui nesse contexto de que existem muitas enfermidades que são o resultado de um pecado que está presente na vida da pessoa e que só vai ter cura se confessar o pecado, quando a enfermidade é produto, resultado de um pecado. E existem manifestações de enfermidades na vida de uma pessoa que nem sempre estão presentes no corpo físico. Às vezes são enfermidades nos sentimentos, nas emoções, enfermidades espirituais, instabilidades emocionais espirituais, gente que não se contenta com o que tem, é escravo do que tem, está enfermo, está doente. Gente que tem tudo para ter uma vida feliz e abençoada e não tem, está enfermo, está doente. Gente que até crê na palavra de Deus, mas não consegue cumprir, está enfermo, está doente. E a palavra é clara, ela diz: chame o presbítero da igreja. Se você sabe, presbítero nessa linguagem original desse tempo era o líder da igreja, o pastor da igreja, aquele que pastoreava a igreja. Então chame o líder da igreja, orem sobre ele, sobre o enfermo, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tem que ser no nome do Senhor, porque Filipenses 2 que diz que acerca do nome de Jesus é o nome que está sobre todo o nome e tudo se dobra à autoridade dele. E então o texto segue dizendo: a oração da fé salvará o doente. Olha só, a oração da fé salvará, não está dizendo aqui a glória que curará, está dizendo a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para quê? Para que sareis. Então existe gente que recebe óleo na cabeça, oração da fé, e nada acontece. Primeiro, pode estar com pecado, que está produzindo a enfermidade. Segundo, pode não ser a vontade do Senhor curar. E aí? Não, mas o que é isso? Ué,
Chegou o tempo da pessoa. E também tem um detalhe, meus amigos, desculpe, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas existe um monte de laudos clínicos errados, medicação aplicada errado. Dentro desse assunto existe um monte de erro médico. Era para a pessoa morrer naquela hora. Não foi a vontade de Deus, não foi não. Foi omissão, foi negligência, foi erro médico. Não foi não, Senhor, a vontade de Deus. Enfim. Mas em última análise, a gente vai orar. Seja, Senhor, feita a tua vontade. E aí, nesse mistério, quem vai poder afirmar pontualmente? Mas uma coisa eu quero lhe dizer. Jesus Cristo continua curando porque está preceituado na palavra dele, em sua palavra. Eu sou alvo de cura divina e tenho visto Deus curar muitas pessoas. A gente não fica aqui trazendo testemunho, não fica aqui relevando isso em alta estima. Por quê? Porque o propósito inicial do Evangelho é salvar. Mas também está pontuado na palavra que a cura divina vem por Jesus e ele não extinguiu isso não, ele não cessou de curar, Jesus continua curando. A nossa igreja crê, eu creio, que os dons não cessaram. Eles são para hoje, foram para ontem, será para amanhã, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está e os dons juntos, porque esses sinais seguirão os que crerem. É muito mais fácil eu falar que isso não é para hoje, para não dizer que eu não tenho confiança para que isso aconteça. Talvez o álibi de alguns líderes evangélicos também, cristãos, é mais fácil dizer, não, esse sinal não é para hoje, esse dom não é para hoje, isso não é para hoje, do que ter que assumir a sua impotência espiritual. E algumas pessoas já perguntaram, ou já disseram durante o tempo de vida, por que Jesus não cura hoje como curava antigamente? Uma das coisas que a gente pode dizer é que os Pedros não são os mesmos, né? Que os líderes não são os mesmos, que as próprias pessoas que dizem crer no Senhor creem só para receber a bênção, mas não querem um abençoador. Então, eu não sei por que método Deus vai usar, que método Ele vai usar comigo para me tirar desta vida. Arrebatamento da igreja? Opa, quisera eu. Se for assim, amém. Se não for, amém também. Como uma pessoa vai morrer? Ela vai morrer por idade? Está lá o meu sogro com 97 anos, o anjo esqueceu de tirar a ficha dele e nem ele, se ele escolher, ele vai escolher ficar lá tendo carinho lá dos filhos. Enfim, mas qual é o método? É a velhice? É uma enfermidade? Claro, ninguém gostaria de ficar penando, doença, dor. Claro que não, meus irmãos, meus amigos. Mas qual o método que Deus vai usar? Terminando, não querendo colocar minhoca na sua cabeça, mas deixa eu usar uma analogia para terminar. Deus não deu a terra prometida para o seu povo? Deus não deu a terra para o seu povo, não a prometeu? Então a terra não se tornou prometida ao seu povo? Ele não deu para o seu povo? Deu ou não deu? Deu. Só que o livro de Juízes diz que eles tiveram que conquistar. Tiveram que entrar e conquistar a terra, porque tinha lá poceiros. Deus não prescreveu e não nos deu o poder da cura na sua plenitude? Eu falei que ia usar uma analogia, então a gente tem que conquistar. Como que a gente conquista? Se creres, verás a glória de Deus. Mas é muito mais fácil partir para o pensamento que Deus não quer curar mais do que admitir fraqueza espiritual.
verdadeiro mesmo foi o pai daquele hidrópico que disse para Jesus. Ele disse, eu trouxe, seus discípulos não puderam fazer nada, mas se tu podes fazer, faz alguma coisa. Jesus reiterou e disse, que se tu podes crer, tudo é possível que crê. Não vem jogar seu problema para mim, não. Eu tenho todo o poder. Mas se tu podes crer, tudo é possível que crê. E aquele pai disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Então assuma seu pensamento, sua conduta de fé. Melhor nós assumirmos, e cada igreja assumir, cada pastor também assumir a sua impotência, a sua inoperância, e dizer para Deus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda quando a minha fé não atingir o patamar que precisa atingir para que esse milagre aconteça. Então Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e vem buscar a igreja. Essa é a plenitude da comunicação da mensagem do Evangelho para cada um de nós. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.